Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma aula de geografia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura do Brasil. Nós sabemos que a cultura brasileira é uma cultura bem diversificada, não é? Que ela teve mistura de várias e várias outras culturas, da cultura europeia, tem estados que existe uma influência mais forte dos europeus, outra dos africanos, outra dos japoneses, não é? Nós temos uma cultura bem diversificada e cada estado se caracteriza por um ponto dessas culturas. Nós falamos da região centro-oeste do Brasil, que é uma região que tem influência europeia, mas também uma influência bem grande indígena. A região nordeste é uma região que também tem influência europeia, não é? Que foi uma grande economia no passado. E influência africana, daqueles que foram tragos para o Brasil, não é? Falamos também um pouco sobre a região centro-oeste. Então, cada ponto dessas regiões tem um pouquinho de mistura de outras culturas, outros costumes de outros países, não é? Só que também temos a influência da cultura indígena de maneira bem grande e forte no Brasil inteiro, pois eles eram os nativos brasileiros, né? Eles eram predominantes aqui no Brasil. Eram a população que mais tinha no Brasil era a população indígena. Só depois que foram chegando os colonizadores que foi mudando e também mudando os costumes, tanto quanto a cultura também. Nós sabemos que até os dias de hoje ainda temos indígenas no Brasil, mas temos a cultura deles agora misturada com culturas de outros países. Mas mesmo assim ainda existem índios no Brasil, pessoas que se declaram indígenas. E misturado em cada cantinho do Brasil tem um pouco desse povo indígena também. Tem aqueles que conseguem ter mais acesso a áreas urbanas, não é? Aqueles que têm facilidade em estar em áreas urbanas, e temos aqueles que não têm contato com civilização. Esses que já têm contato com a civilização, eles conseguem ir no hospital, fazer grande parte do que nós costumamos fazer. Então, agora, no nosso livro de geografia, vamos ver um pouco sobre essa população no Brasil, a população indígena. Na página 145, nós vemos aqui um pouco sobre a população indígena no ano de 2010, ok? Temos aqui uma tabela que mostra um pouco sobre essa população de pessoas que se autodeclararam indígenas, que se consideram índios. Vamos ver. No Acre, vamos observar a tabela. No Acre, tem cerca de 15.921 pessoas que se declararam indígenas, que se dizem indígenas. O estado que tem a maior concentração de indígenas é o estado do Amazonas, com 168.680 pessoas que se declararam indígenas. E também temos a Bahia e o Mato Grosso do Sul, que também são estados com maiores concentrações de pessoas que se declaram indígenas. Já Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte são aqueles estados com menor população indígena, com menor número de pessoas que se declaram indígenas. No Piauí, temos 2.944 pessoas que se declararam indígenas, um número bem diferente do número do Amazonas, não é? No Amazonas temos 168.000 pessoas que se declararam indígenas. No Piauí são só 2.000 pessoas, quase 3.000 pessoas que se declaram indígenas. Agora que nós já vimos um pouco mais sobre a população indígena no Brasil, vamos fazer a página do seu livro 146. Nessa página você tem um mapa. Observe o mapa. Temos aí a letra A. Pinte de vermelho os 3 estados com maior concentração de indígenas e os 3 estados com menor concentração de indígenas. Você deve pintar o estado que tem mais quantidade de pessoas que se declararam indígenas, um número muito grande, e de azul um número pequeno de pessoas que se declararam indígenas. Nós vimos que o estado do Amazonas, da Bahia
e o estado de Mato Grosso do Sul são os estados com maior concentração indígena, com mais pessoas que se declararam indígenas. E vimos que no estado do Sergipe, do Piauí, são estados que têm a menor concentração de indígenas. Então, vamos localizar no mapa e você deve pintar com as cores indicadas, ok? Você deve pintar Amazonas, Mato Grosso e Bahia, de vermelho. E de azul, o estado de Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí, ok? Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte são os estados que você deve pintar de azul. Agora, aqui embaixo, nós temos a legenda. O lado vermelho é o lado dos estados com maior concentração indígena e o lado azul é o lado dos estados com menor concentração indígena. Você deve colocar uma legenda. No lado vermelho, maior concentração indígena no Brasil, você escolhe a sua legenda. E do outro lado, também pode ser menor concentração indígena no Brasil. E preencher com os estados que você colocou. Na cor vermelha foi o estado do Amazonas, Bahia e Mato Grosso do Sul. E no azul foi o estado do Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, que tem a menor concentração indígena no Brasil. Agora que já fizemos a página 146, vamos para a página 147. Na página 147 tem um pequeno textinho que a tia vai ler com vocês, tá? Ó, a seguir, os nomes de localidades no Brasil de origem indígena. Nós vamos falar de alguns nomes que tem aqui no Brasil, alguns estados, alguns lugares que temos no Brasil que tem nome derivado da língua indígena, ok? Então vamos lá. Aracaju, tempo de caju. Esse é o significado da palavra Aracaju. Curitiba, muito peão, pinheiral. Esse é o significado da palavra Curitiba. Goiás significa gente da mesma raça. Ipanema significa água suja. Jacarepaguá significa lago do jacaré. Mojimirim significa riacho de cobras. Pará significa mar. Paraíba significa rio que tem cachoeiras. Paraná, rio afluente. Sergipe, rio dos Siris. Agora, identifique e circule os estados que aparecem nessa lista e a região em que eles pertencem. Nós temos aí alguns lugares, mas também temos alguns estados. Temos o estado de Goiás, que se localiza no centro-oeste do Brasil, não é? Temos o estado do Pará, que se localiza na região norte do Brasil. Temos o estado de Paraíba e Sergipe, que está na região nordeste do Brasil. E Paraná, que está na região sul do Brasil. Agora vamos para o número 2. Número 2. Observe a imagem. Nós temos aí uma foto de uma tribo indígena, de crianças indígenas. São crianças caiapó da aldeia Moicaroco, na saída da escola em São Félix do Xingu. Então, essas crianças são dessa aldeia, Gaiapó. São crianças da aldeia Gaiapó, ok? Agora vamos responder algumas questões. Temos aí a questão A e a B. De que povo indígena as crianças fazem parte? Como está descrito na imagem, na foto, essas crianças fazem parte do povo indígena Gaiapó. Elas são dessa tribo indígena. Descreva as características gerais do povo indígena. Nós sabemos que o povo indígena são aquele povo que tem hábitos e costumes naturais, de estar diante da natureza. Não utilizam ferramentas, eles fabricam algumas para conseguir caçar, mas é tudo através da natureza. São pessoas que têm hábitos mais naturais, que vivem de maneira integrada à natureza, não é? Então, vamos responder a letra B. Qual é a resposta? Descreva as características gerais do povo indígena.
O povo indígena é um povo que vive de maneira íntegra na natureza. Eles são culturalmente muito diversificados, mas vivem de maneira íntegra a natureza, praticando hábitos naturais, hábitos que vêm dos seus antepassados até os dias de hoje. Vou fazer o número 3. Número 3 está aí, ó. Observe a fotografia e temos um textinho. A tia vai fazer a leitura do texto com vocês. Este bairro paulistano foi por muito tempo habitado principalmente por imigrantes japoneses. A presença do povo asiático deixou marcas na arquitetura, como se pode ver na foto. No município onde você vive, existe algum bairro com características arquitetônicas de algum grupo étnico formado da sociedade brasileira? Apresente elementos que diferenciem dos demais bairros. No bairro de São Paulo, como nós vimos aqui, é um bairro que recebeu uma grande influência de japoneses, do povo asiático. E eles deixaram essa cultura até na arquitetura da cidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a influência de portugueses e franceses. Nós vemos lá no centro da cidade, naqueles palácios, naquelas casas lá do centro, bastante dessa arquitetura francesa. E em Paraty, vemos um pouco da arquitetura portuguesa no Rio de Janeiro, ok? Nós temos uma influência grande de colonizadores na construção, nas construções do Rio de Janeiro, nos palácios que nós temos, em algumas cidades. Algumas cidades são bem características com a cultura francesa, a cultura portuguesa, tá bom? Então, assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da tia Rose e até a próxima aula. Boa aula!